Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui gravando o vídeo. Já queria ter gravado esse vídeo antes, mas não deu por conta do trabalho. Mas aqui estou eu para falar sobre a vitória do Peixe, a vitória do Santos em cima do Palmeiras na Vila Belmiro. Senhoras e senhores, mais uma vez o Santos jogando bem um clássico, né? Vojvoda aí venceu o São Paulo, venceu o Palmeiras e venceu o Corinthians jogando na Vila Belmiro. Parabéns ao técnico, parabéns aí pelas 3 vitórias dos clássicos. Parece que são as 3 vitórias também que ele tem no comando do Santos, se eu não me engano. Aí é uma coisa que já puxa um pouco o que eu vou comentar mais à frente. Mas é sobre isso. Santos ganhou, Santos saiu da zona do rebaixamento até então. Santos segue firme na luta para não cair, né? Não ache que a luta não acabou. A luta ainda está continuando. Só que a gente tem alguns pontos interessantes para comentar, não só desse jogo, mas também dos próximos. Vamos falar também de Neymar, né? Neymar aí que dessa vez conseguiu acalmar um pouco os nervos, diferentemente do que foi no jogo do Flamengo. Gostei muito da atitude do número 10. Jogou como deve jogar, jogou com responsabilidade, sem ficar reclamando, nem nada disso. Se for para cobrar jogador, cobra no vestiário, ou até cobra no campo, mas não de uma maneira que fique até de uma forma ruim da gente olhar assim a expressão do Neymar, né? Então, pessoal, diante disso, nós temos alguns pontos interessantes. Deixa eu só ajeitar aqui. Está estourando a claridade. Agora eu acho que vai melhorar. É isso. Pessoal, hoje o vídeo é para falar sobre a vitória do Santos, né? O Santos aí que jogou um jogo que estava atrasado, né? Esse era um jogo que quando o Palmeiras voltou do Mundial de Clubes era para ter jogado esse jogo. Se eu não me engano, eram 9 dias depois do retorno do Palmeiras. O Palmeiras decidiu adiar esse jogo por conta do descanso e tudo. Estava com. Alguns falam que estava com receio de perder o jogo, né? E acabou perdendo também da mesma forma. E com isso, o Palmeiras também perdeu e deixou de ser o líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras aí que estava com vantagem. O Flamengo tinha ganhado um jogo também atrasado contra o Sport, né? Ganhou de 5-1. E era um jogo que o Flamengo, que eu assisti esse jogo, se o Flamengo joga acho que 11 contra 11 vai ficar difícil, né? Depois da expulsão, só que o Flamengo conseguiu ver alguma luz no fim do túnel. Então, para retornar a falar do jogo do Santos contra o Palmeiras, né? O Santos que foi com uma formação que não era o que muitos esperavam, né? Afinal das contas, o Santos, quando entrou Robinho Júnior e Gabriel Bom-Tempo e Roleze, o Santos deu um pouco mais de aprofundada, jogou melhor e tudo. Então essas coisas eram bastante interessantes que acontecesse de novo. Infelizmente não aconteceu. O Santos começou no ataque, né? Neymar jogando de falso 9, jogou o Guilherme e Barreal em cada lado, Guilherme no lado esquerdo, Barreal no lado direito. E ali no meio campo ele fez o mesmo meio campo que foi contra o Flamengo, né? O William Arão, que muitas das vezes poderia fazer um terceiro zagueiro, e também o Zé Rafael jogando um pouco mais solto, e o João Schmidt. João Schmidt que fez um bom jogo aí contra o Palmeiras. E na zaga, né, tivemos o Luan Pérez, que não foi relacionado para esse jogo. Zé Rivaldo jogou no lugar dele. E jogou o Adonis Fria, né, que fez um jogo que até então parece que foi o jogo de estreia, né? Ele jogou muito o zagueiro aí também. E na lateral direita, Igor Vinícius também, que jogou muito. Vale ressaltar que eu havia falado no vídeo, que eu falava até que o Neymar era um dos problemas do Santos. O Igor Vinícius também é um lateral muito questionável, mas tem que parabenizar quando merece ser parabenizado. O cara fez um excelente jogo jogando na Vila Belmiro contra o Palmeiras. Então, pessoal, tivemos também o Souza na lateral esquerda, Brazão no gol. O Santos começou como todo mundo imaginava que iria começar, já que o Palmeiras tinha praticamente todo o time desfalcado ali. Só Bruno Fux e o goleiro, agora que eu não me lembro o nome, o goleiro que estava lá para dizer que era do time titular, né, entre aspas. Diante disso, tivemos um jogo bastante parelho, né, no segundo tempo, mas no primeiro tempo, quem comandou esse jogo, quem comandou todas as atitudes
do jogo foi o, o poderosíssimo Santos aí, que atacou bem. O Santos até era para ter terminado o primeiro tempo com vantagem, mas infelizmente algumas qualidades de alguns jogadores são questionáveis, como o do Guilherme. E o Barreal teve, se eu não me engano, uma grande chance do jogo, do primeiro tempo. E com isso o Santos estava fluindo bem, estava conseguindo roubar a bola, estava conseguindo fazer os ataques. Neymar jogando muito bem ali, fazendo participação de um com um, um contra um dele é uma coisa que eu vou até falar depois, mas não ajudou muito, mas no aspecto geral, o Neymar ali, sempre tentando ajudar, fluir, passes e tudo, coisa que com o Neymar a gente sabe que ele é a única pessoa ali nesse elenco que consegue fazer isso de uma forma mais assim, com um toque refino mesmo de qualidade. E diante disso, o Palmeiras, para o segundo tempo, né, já fez algumas mudanças. Felipe Anderson jogou muito mal pelo Palmeiras. Felipe Anderson, desde quando voltou para o Brasil, não vem se destacado, né? E era uma contratação assim que todo mundo esperava que o Felipe Anderson iria arrasar aqui no futebol brasileiro. O próprio Santista, né, que no fim das contas ele é um cara que foi revelado pelo Santos, a gente imaginava que ele ia voltar para o Santos e ia ajudar muito o Santos, mas não foi isso que aconteceu, infelizmente. Então, Felipe Anderson saiu, né? Entrou, se eu não me engano, entrou o Maurício, ou foi esqueci agora o nome do Luigi, né? E do Flaco Lopes. Com isso, o Palmeiras mudou completamente. Palmeiras que agora conseguia roubar mais a bola e também contra-atacar melhor. O Flaco Lopes ele teve mais duas chances assim que poderia ser de gol para o Palmeiras, né? Flaco Lopes aí mostra também que não joga bem só quando tem os titulares, jogou muito bem também quando a responsabilidade foi para a costa dele. Mas infelizmente o atacante argentino aí não conseguiu fazer tudo que se esperava dele. Até entendo, né? Flaco Lopes jogou pela Argentina, jogou pouco, mas viajou, foi longe, voltou pelo um voo comercial, tudo o Palmeiras fez de tudo para ter o Flaco Lopes aqui à disposição para enfrentar o Santos. E com isso o Santos estava um pouco mais apertado, que foi aí que já o Vojvoda, né, faz as sacadas de tirar. Ele tirou o Ilharão e botou o Vitor Hugo, que é um jogador que até então não vem fazendo nada pelo Santos, assim, teve um bom lance só contra o Flamengo, mas no geral, Vitor Hugo, se a gente for comparar com outros jogadores, como mais tarde eu vou falar sobre o Roleiser, não tem como falar que ele tem pelo menos lugar nesse time, né? Ou no time titular, ou até por uma opção de reserva. Então, com isso, entrou o Robinho Júnior no lugar do Barreal, que para mim não merecia sair, e o Vitor Hugo no lugar do Ilharão. Com isso, ele recua o Zé Rafael, bota o Vitor Hugo na frente, né, para ter ali um meio articulador ali entre o meio e o ataque. E com isso também o Robinho Júnior entrou no lugar do Barreal. Para mim seria muito mais satisfatório se o Vojvoda tirasse o Guilherme, que para mim mais um jogo que não jogou bem, e colocasse o Barreal ali pela esquerda, como ele já jogou algumas das vezes. Então, foi assim, o Santos continuou tentando atacar e tudo. O lateral direito, o Igor Vinícius, fez um excelente jogo ali, muitas das vezes fazendo participações para lances de ataque e também até sabendo sair, né, da pressão do Palmeiras. Mas, no geral, deu isso. No geral, deu o que se esperava sobre o Santos. O Santos ganhasse. O Roleiser, ele entra já no lugar do Guilherme? Não. Quem entra no lugar do Guilherme é o Lautaro Dias e o Roleiser entra no lugar do Zé Rafael. Lautaro Dias, que é outro jogador que, meu Deus do céu, cara. Lautaro Dias tem tudo para ser o Bagre do ano. Bagre do ano, sério mesmo. O cara pega na bola e parece que ele se desespera, pô. Tipo, não entendo o porquê um desespero todo de um jogador profissional que treina praticamente quase todo dia ali com a bola e tudo, impressão e tudo. Não é possível que no treino, então, ele joga muito bem, porque o Vojvoda sempre quer colocar ele e não colocou o Roleza quando eu acho que era para ter colocado, né?
Para mim, era para ter colocado o Rolezer no lugar do Guilherme e o Zé Rafael sacasse se fosse colocar o Bom Tempo, né? Que eu acho que eles têm, assim, não qualidades comuns, assim, mas jogam parecidos. Mas não foi o que aconteceu. E no fim das contas, o Rolezer, né? O grande Rolezer, muito questionado também. Mas para mim é bom jogador para o Santos. Ele é excelente. É o que necessita agora com esse elenco. A gente joga com o Guilherme de titular, então não tem muito o que reclamar. Rolezer fez o gol da vitória e com isso garantiu os 3 pontos mais necessários para o Santos. Era muito importante que o Santos ganhasse esse jogo. Era muito importante que o Neymar abaixasse um pouco a bola, jogasse mais, falasse menos, evitasse cartão amarelo. Neymar não pode ficar fora de mais nenhum jogo até a reta final. Se não for por lesão, né? Infelizmente é uma coisa que pode acontecer. Tirando isso, o Neymar não pode sair, cara. Neymar não pode sair de jeito nenhum desse time. E também Roleze precisa jogar, cara. Guilherme não tem condição nenhuma de jogar nesse elenco do Santos. Nem ele, nem Lautaro Dias. Pelo amor de Deus, Voivoda, não faz mais isso. Que eu sei que você vai fazer, mas eu tô falando aqui só para desencargo de consciência. Não tem condições, cara. Não tem condições. Zé Ivaldo até jogou bem, mas no início do jogo também quase entrega um gol. Não entendo por que essa insistência no Zé Ivaldo. A gente vai ter que comprar agora o Zé Ivaldo. O Santos vai ter que comprar o Zé Ivaldo, vai ter que gastar um dinheiro no Zé Ivaldo, que é um jogador que não vai dar o retorno que se espera, porque não tem como vender um jogador desse depois. Então vai ter que ser rescindido o contrato, alguma coisa assim, um empréstimo. E é o Santos, cara. O Santos é numa gestão horrível desse 2024 com todo 2025, perdão, com todo o dinheiro que conseguiram arrecadar por conta do Neymar. E mesmo assim o Santos é o Santos que está sendo. Agora estourou tudo aqui de claridade, mas é isso aí. Puta que pariu, né? Até aqui agora só falando mal dessa diretoria horrível que é do Santos, que só vem fazendo a gente, torcedor santista, ficar muito puto com tudo isso. Mas é isso aí. Pessoal, no fim das contas é isso. O Santos para mim jogou bem. Tinha que vencer e venceu. Agora o jogo também é contra o Mirassol. Eu espero que a atitude do jogo do Santos desse último jogo contra o Palmeiras na Vila Belmiro se repita contra o Mirassol. Porque é isso que o time do Santos precisa. O time do Santos precisa de atitude. Precisa de atitude, precisa correr atrás da vitória o tempo todo. Então é isso, pessoal. No fim das contas é isso. Comente aqui o que você achou do jogo, se você é torcedor palmeirense ou santista. Também não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Se não gostou, tudo bem. Se inscreve aí, tamo junto, até mais. Tchau.